Sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, na história do Brasil. Senta que lá vem a história. O primeiro governante que chegou ao poder logo após o golpe de 1964 foi o general Humberto Castelo Branco. Seu governo representou o início do controle do Estado e dos aparelhos estatais pelos militares. Além disso, seu governo foi o alicerce das bases repressivas da ditadura militar. Característica exclusiva desse período são os atos institucionais. Os atos institucionais eram decretos emitidos pelo presidente que tinham força de lei e sobrepunham-se até mesmo à Constituição. Eles não seguiam o trâmite legislativo usual, o que dava ao presidente, ao chefe do executivo, poderes extraordinários. O AI-1, por exemplo, conferia ao presidente o poder de cassar mandatos, suspender direitos políticos e de convocar eleições indiretas para a presidência, sendo que essa última atribuição deixava claro a intenção dos militares de se manterem no poder. 1968 foi o quarto ano da ditadura cívico-militar de nosso país. O presidente nesse período era o general Costa e Silva. 1968 foi um ano muito agitado socialmente. Em 28 de março, por exemplo, tivemos um evento que ficou conhecido como Movimento Calabouço, em que estudantes se reuniram em protesto contra o aumento do preço da alimentação oferecida no restaurante Calabouço. Ao ser informada da movimentação, a polícia militar foi até o local para reprimir, para dissuadir o movimento e acabou atirando em um estudante, cujo nome era Edson Luiz de Lima Souto. Esse evento foi muito marcante, pois tratava-se de um estudante da classe média, e essa repressão e essa truculência assustou esse grupo. Assustou também aqueles que cultivavam a ideia de que a ditadura só perseguia bandido. Na missa de 7º dia de Edson Luiz de Lima Souto, lá estava novamente a polícia militar. Ela cercou toda a igreja da Candelária, onde a missa estava sendo celebrada, e impediu que as pessoas se reunissem em novo protesto. Já em abril, tivemos a greve de trabalhadores em Contagem, que chegou a reunir 16 mil trabalhadores e era a primeira de grande porte, era o primeiro movimento grevista significativo desde o início da ditadura militar. No dia 26 de junho de 1968, ocorreu outro evento marcante, a Passeata dos 100 mil, um movimento da resistência ao regime, que reuniu artistas, intelectuais, estudantes e profissionais liberais. Dentre os artistas que participaram da passeata e demonstraram publicamente sua oposição ao regime, participaram, por exemplo, Gilberto Gil e Chico Buarque. Em julho tivemos uma nova greve, dessa vez na cidade de Osasco, São Paulo. Aqui a violência funcionou como instrumento tanto de coerção quanto de dissuasão, já que nos próximos 10 anos o movimento operário submergiu em todo o país. Então, o AI-5 foi criado e imposto no país numa conjuntura de inquietação política, num ano muito conturbado socialmente. Fora esses eventos citados, o AI-5 veio depois que o Congresso recusou o processo judicial contra o deputado Márcio Moreira Alves, que em 3 de setembro do mesmo ano proferiu um discurso sobre as Forças Armadas considerado ofensivo, e que mobilizou o Executivo em processá-lo. Tendo o Congresso negado o processo judicial, o presidente, Costa e Silva, elaborou o ato institucional número 5, que foi imposto numa sexta-feira, 13 de dezembro de 1968. Claro que depois do AI-5, o Congresso foi temporariamente fechado e Márcio Moreira teve seu mandato cassado. O AI-5 foi o mais severo, permitindo o fechamento do Congresso Nacional, a intervenção em estados e municípios e suspendendo os direitos civis e políticos. O artigo 5º, por exemplo, permitia a aplicação de medidas de segurança quando fossem consideradas necessárias. Dentre essas medidas estavam a liberdade vigiada, a proibição de frequentar determinados lugares e o domicílio determinado. O artigo 10 suspendeu a garantia do habeas corpus, movimento político cuja finalidade era proteger o direito à liberdade de locomoção, impedindo prisões ou restrições arbitrárias, e permitia que um cidadão encarcerado pudesse recorrer à sua prisão utilizando a justiça a seu favor. Que não nos esqueçamos nunca daquela sexta-feira 13, há 56 anos atrás, que realmente foi um dia sombrio para o Brasil.